Hoje, celebramos um marco no mundo da educação. A Exame e a Sampo Escola de Negócios se unem com um único propósito: criar um ecossistema de aprendizado e excelência, preparando os profissionais para os desafios do futuro. Essa não é apenas uma fusão de marcas, mas a união de pessoas que acreditam que a educação é a melhor forma de mudar o futuro, o seu e de todos. Combinamos nossas expertises para oferecer um aprendizado do mais alto nível de qualidade e ao alcance do maior número de pessoas. Unimos duas marcas de peso, que juntas formam o maior e mais relevante hub de aprendizado contínuo em negócios para todo o país. Com o alcance da Exame, a Sampo ganha força para oferecer os mais de 400 cursos do seu portfólio para os mais de 20 milhões de brasileiros que acessam a Exame todos os meses. Vamos transformar a Exame na maior escola de educação executiva do Brasil, liderando os programas de MBA e graduação, além da construção da mais relevante comunidade de executivos C-Level atuante no mercado. Exame e Sampo, juntas, irão oferecer uma experiência educacional ainda mais completa e única. Vamos criar um futuro educacional vibrante, inovador e cheio de possibilidades. Esperamos você para trilhar este caminho com a gente. Bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando hoje. Meu nome é Pedro Consoli e eu sou jornalista aqui no Grupo Exame e Sampo. Como vocês já sabem, o objetivo do nosso programa é muito simples. É você separar 30 minutinhos do seu dia para aprender algo novo, alguma coisa que você não sabia, para você ser um profissional mais qualificado depois do almoço do que você era no café da manhã. E aqui a gente cobre assuntos relevantes para qualquer área ou setor, seja inteligência artificial, finanças, ESG, marketing, liderança, independentemente da área que você trabalhe, o que você vai aprender aqui vai fazer a diferença na sua carreira. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para a produção rodar a vinheta, porque eu queria contar para vocês de uma coisa muito legal que a gente fez aqui ontem no nosso escritório da Exame. Um dos eventos mais legais que a gente já fez e um dos maiores também, mais de 100 convidados, um evento internacional, fruto de uma parceria da Exame Sampo com a CKSGB, uma universidade da China que é a maior escola de negócios do país. A parceria, ela é liderada pelo Adriano Mussa, que é nosso reitor e diretor acadêmico aqui da Sampo. Quem veio aqui palestrar para a gente foi o Sr. Bing, o reitor dessa faculdade da China. E ele faz um trabalho muito legal, ele fundou sozinho essa universidade há mais ou menos 25 anos, em Pequim, e ele fala muito sobre inovação. E ele tem uma coisa muito curiosa que não existe em nenhum outro lugar no mundo. É um programa educacional para unicórnios. Então você vai lá, se inscreve e vai ter aulas exclusivas com os maiores nomes dos negócios lá na China para descobrir como virar um bilionário. Como virar um bilionário, um fundador bilionário com uma empresa que vale mais de $1 bilhão. E é um modelo comprovado que ele fala que chegou ao ponto de que mais da metade dos alunos dele ou é CEO, ou é executivo, ou é um bilionário mesmo. Então ele vê como ele está criando diversos exemplos para a juventude chinesa que vê a CKSGB como um lugar mais desejado para estudar. Então agora, já falando em estudo, já falando em carreira, eu queria convidar aqui a Laiane Serrano, que é jornalista da Exame e uma das principais repórteres de carreira do Brasil, e hoje ela vai contar tudo o que você precisa saber sobre carreira nos Estados Unidos. Ela também vai trazer uma convidada muito especial que sabe tudo do assunto, é uma advogada especialista que a Laiane vai apresentar depois. Queria trazer ela para cá. Seja muito bem-vinda, Laiane. Pedro. Pode levar aqui. Muito obrigada. Bom, e olá a todos que estão acompanhando esta live que traz um dos temas mais quentes dessa semana. Com tantos imigrantes sendo deportados dos Estados Unidos, a pergunta que fica é: ainda é possível pensar em uma carreira nos Estados Unidos durante o governo de Donald Trump? Bom, esse assunto realmente traz notícias que chocam, mas o endurecimento da política de imigração do governo Donald Trump já era algo esperado, porque foi algo que ele prometeu durante a campanha dele. E como repórter de carreira da Exame, já noticiei algumas medidas que aconteceram só neste mês e que têm relação com o mercado de trabalho, como o retorno 100% presencial de funcionários,
do setor público, que precisaram, enfim, deixaram de estar no híbrido e no remoto para trabalhar 100% presencial, e o anúncio de grandes empresas que reverteram medidas de diversidade. Mas, sem dúvida, a deportação dos imigrantes ilegais com as novas medidas de Trump é um dos assuntos mais comentados, que mais está repercutindo no momento. Mais para frente, eu vou chamar para participar desta live a advogada Thalita Crank, que hoje vive nos Estados Unidos e é advogada formada tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e especialista em imigração. Mas antes vou contextualizar um pouco sobre a origem da imigração nos Estados Unidos e as diferentes oportunidades de trabalho que surgiram nos últimos anos por lá. Bom, acho que antes de começar também, eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês. O que motiva vocês a pensar um dia em viver nos Estados Unidos? Essa pergunta vocês podem responder no chat, tá? Por acaso é para estudar? Por acaso é para trabalhar? É para ganhar mais dinheiro? Enfim, deixa esse comentário aqui com a gente. E por que eu pergunto isso para vocês? Porque os Estados Unidos é um dos países que os brasileiros mais buscam para trabalhar e para estudar. Segundo um estudo realizado pela Belta, que é uma associação brasileira de agências de intercâmbio, os Estados Unidos é o terceiro país mais buscado pelos brasileiros, ficando atrás apenas do Reino Unido, em segundo lugar, e do Canadá, em primeiro lugar. Nos últimos anos, os Estados Unidos perderam posição, mas fato é que a procura por oportunidades no país ainda é alta. Em 2023, para vocês terem uma ideia, a população de imigrantes dos Estados Unidos aumentou cerca de 1,6 milhão de pessoas, batendo um recorde de mais de 47 milhões de imigrantes residentes no país. Desse total, 23%, ou seja, quase um quarto, estavam no país sem autorização, ou seja, de forma ilegal. Esse é um dado de um centro de pesquisa americano, que posso deixar o link aqui depois na live, para vocês conferirem. O tema dessa live é importante. Por que a gente trouxe esse tema nessa semana? Porque precisamos falar mais sobre as medidas e oportunidades que existem hoje nos Estados Unidos para quem deseja um dia viver por lá, para que o sonho americano não se torne um pesadelo americano. E agora acho que vale a gente trazer um pouquinho a parte histórica, né? Porque, segundo historiadores, os Estados Unidos nasceram como um país de imigrantes e podemos dividir esse fluxo migratório em algumas fases. E vale aqui deixar um crédito para o professor Vitélio Brustolin, que ele é professor de Relações Internacionais da Faculdade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e também pesquisador da Universidade de Harvard. Vamos começar falando, então, da primeira fase, que é a época da colonização. Bom, a primeira fase é a da colonização. No século XVII, ali, chegaram os ingleses, outros europeus, então, também, mas, sobretudo, chegaram os ingleses trazendo um pensamento diferente, que os historiadores chamam de colonização por povoamento. Eles chegaram para investir no país, eles chegaram para construir realmente uma nova nação. Então, ali, naquela época, predominavam muitos os empregos de agricultura, empregos de pescaria, a construção civil também foi muito forte, afinal, estavam construindo um país, e também o transporte marítimo foi algo que eles apostaram muito na época, porque era fundamental para o desenvolvimento de uma colônia. Nessa época, também vale reforçar que teve a questão da escravidão, então os Estados Unidos foi construído também não somente por europeus, mas também por escravos. E também nessa época da colonização, é importante lembrar que teve a construção de universidades, gente. Logo no começo, bem no começo dos Estados Unidos ali, já pensavam-se em criação de universidades, tanto que a primeira universidade que foi criada foi a Universidade de Harvard, se eu não me engano, em 1636, mostrando como a educação, o investimento em educação pode fazer sim um país desenvolver, enriquecer, né? Então vamos para a segunda fase, que eu junto com o professor, a gente identificou, que é a fase da industrialização. Obrigada, Pedro. Essa fase da industrialização atraiu muita mão de obra, principalmente também de imigrantes, para as fábricas, né, as novas indústrias ali. E também foram concentradas ali nas cidades como Nova York, Chicago
e Detroit. Daí teve mais uma outra fase, muito importante a gente citar também, que foi a fase pós-Segunda Guerra Mundial, em que vieram muitos europeus, mas também asiáticos, para trabalhar ali na região dos Estados Unidos. E também nessa época, mexicanos, latinos vieram para somar na área principalmente de agricultura. Então, principalmente ali na região do Texas, foi um momento em que os Estados Unidos teve muitos imigrantes nessa região, naquela época, imigrantes latinos, asiáticos, enfim, de vários cantos do mundo, estavam sendo bem recebidos ali nos Estados Unidos. Pode passar, obrigada. Bom, e agora nessa quarta fase, que é uma fase que perdura até hoje, que começou na década de 90, vem com a globalização e o boom da tecnologia, né? Precisando aí os Estados Unidos de profissionais com conhecimento em TI, engenharia, profissionais também da área da saúde. E a gente pode ver que são profissões que os Estados Unidos ainda precisa até hoje, né? Bom, o fato é que, como vocês podem ver, os Estados Unidos ele precisou desde o início da mão de obra de imigrantes para crescer, para se desenvolver. E o que a gente está vendo agora com essa deportação é por causa de pessoas que estão, infelizmente, ilegais ali. E a ideia dessa live é possível sim trazer essa mensagem para você, de que é possível ter uma carreira internacional lá nos Estados Unidos, mas para isso é preciso a gente conhecer os processos legais, certo? E eu vou aproveitar aqui também, porque eu vou trazer aqui algumas dicas que eu ouvi de algumas fontes, escrevendo muito sobre carreira, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, né? Eu considero essas dicas como dicas de ouro. E para isso você precisa, a primeira dica, já vai aqui, já pode anotar aí, definir qual é o seu status, certo? Você vai poder entrar nos Estados Unidos como estudante, você quer ir como um pesquisador, você quer ir como um funcionário de uma empresa, ou você quer ir como um empreendedor ou investidor? Bom, uma vez que você definiu o seu status, você pode pensar agora também nessas outras dicas que eu vou falar. Primeiro, faça testes de proficiência de inglês, ou até mesmo de espanhol, porque muitas empresas e também universidades elas vão exigir, muitas vezes o TOEFL ou o IELTS. Segundo, planejamento financeiro. É muito importante isso, o dólar não para de subir e mesmo você sendo bolsista, é bom você ir bem preparado. E a terceira pergunta, falando já em bolsa, a terceira dica, desculpa, falando já em bolsa, tem a questão de oportunidades de bolsas de estudo. É bom ficar ligado, é bom procurar. Muitas universidades americanas oferecem bolsas de estudo para quem é imigrante, para quem é estrangeiro. Vale checar, todas as universidades sempre têm uma porcentagem ali de bolsa de estudo. E as outras 3 dicas que são muito importantes e que tem muito a ver com a cultura americana faça um bom trabalho aqui no Brasil. A reputação é algo muito valioso para os americanos. Então, você está sendo um bom aluno, você está sendo um bom funcionário, provavelmente uma universidade ou um emprego lá nos Estados Unidos, eles vão pedir cartas de recomendação. Então, esteja preparado para isso também. Outra coisa também é a questão do trabalho voluntário. O espírito filantrópico atrai muito, é muito valorizado lá nos Estados Unidos. Então, se você faz algum projeto nessa área, vale muito falar nas suas cartas de recomendação, até mesmo na sua carta pessoal. E outra coisa também é networking. Networking é algo muito importante, tanto aqui quanto nos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo. Se você tem interesse em um dia de trabalhar lá fora, pesquisa sobre essa área, vê quais são os requisitos que você precisa atender para um dia trabalhar lá, o que é necessário para você um dia estudar lá e aproveita e faça esses contatos. Eles podem abrir muitas portas para você que pensa um dia em viver o sonho americano. E falando em contatos, eu acho que chegou a hora de chamar a Thalita Crank. A Thalita, ela é a advogada formada tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e ela também é especialista em imigração. Hoje ela vive no estado de Indiana. Thalita, tá por aqui? Olá, estou aqui. Olá, muito obrigada pela participação, Thalita. É um prazer ter você aqui com a gente, respondendo dúvidas ao vivo sobre imigração nos Estados Unidos. E acho que para começar, gente, eu vou começar fazendo perguntas aqui para a Thalita, mas se vocês tiverem dúvidas, podem enviar aqui no nosso chat
que a Thalita responde, tá bom? Bom, vamos lá então, Thalita, para começar. Eu acho que vale falar um pouquinho sobre os vistos mais acessíveis para brasileiros que querem trabalhar ou estudar nos Estados Unidos. Claro, primeiramente, bom dia. Obrigada, Exame, pelo convite. E respondendo primeiramente a pergunta da live, se é possível ainda acreditar no sonho americano e construir uma carreira aqui, eu sou uma prova disso. Cheguei no primeiro governo Trump, consegui ir para a faculdade, mestrado, doutorado, abrir uma empresa e trabalhar aqui nos Estados Unidos. Então, é plenamente possível, sim. Os vistos mais acessíveis para brasileiros, com certeza, a gente está falando aí do F1, que é o visto de estudante, que te permite estudar e trabalhar com algumas restrições aqui nos Estados Unidos. A gente está falando do H1B, que apesar de não ser tão acessível, é bem comum aqui nos Estados Unidos para os brasileiros que vêm trabalhar em empresas. A gente está falando do EB2NW, que se popularizou no Brasil, que é destinado a pessoas com diplomas avançados, como mestrado, doutorado ou habilidades excepcionais. A gente também poderia estar falando aí do O1, que é para habilidades extraordinárias, enfim. Temos mais de 100 vistos aqui nos Estados Unidos, cada um com uma particularidade diferente e que o candidato pode aplicar. Então, apesar da gente ter vistos mais acessíveis e comuns, cada pessoa pode se encaixar em alguma espécie de visto para construir a sua carreira aqui nos Estados Unidos. Boa. E quando você falou de um visto para pessoas excepcionais, enfim, tem relação com o visto mérito? É algo que o Trump valoriza muito aí, né? Você pode explicar um pouquinho o que seria esse visto mérito? Quem é que pode aplicar para esse tipo de visto? Sim, a gente está vendo na cultura, principalmente desse segundo governo Trump, um shift da diversidade, né, da promoção da diversidade para a promoção do mérito, que é algo que o Trump falou e que a gente já teve até uma decisão da Suprema Corte, quando decidiu sobre cotas, também acabou valorizando mais o mérito do que a diversidade. Então, a gente está vendo esse shift na cultura americana. Quando falamos em mérito, por exemplo, estamos falando dos vistos EBs, da categoria de vistos EBs, no qual você viria e receberia um green card. Em especial, nós estaríamos falando do EB1A, no qual você não precisa de um sponsor e você pode ser o seu próprio sponsor. Eles são destinados a profissionais com habilidades extraordinárias. São 10 requisitos que a imigração americana pede, entre eles, participação em banca, julgador, um salário mais alto do que os outros profissionais da sua área, publicações em revistas de alcance nacionais, matérias, enfim, são para pessoas com habilidades extraordinárias aí, professores, pesquisadores, e também temos um destaque aí para os profissionais da área de STEM, né, ciência, matemática, engenharia, tecnologia, que poderiam se beneficiar dessa espécie de visto, e ela é totalmente focada na sua habilidade profissional e mérito mesmo, mas também temos um outro visto muito similar, que é o O1, que também é destinado a pessoas com habilidades extraordinárias, mas é um visto temporário. Então, só para explicar um pouquinho, você pode vir para os Estados Unidos como um imigrante, você pode vir como um visitante, você pode vir de forma temporária ou de forma permanente. E aí, o seu perfil que vai caracterizar qual tipo de visto, se você vem por um tempo, se você vem com green card já para ser residente, enfim. Falando agora de perfil, né? Se eu sou uma estudante aí nos Estados Unidos, fazendo um MBA, fazendo uma graduação, é possível trabalhar aí nos Estados Unidos? Se sim, tem alguma quantidade de horas? Sim, é possível para algumas pessoas. Para os estudantes, né, que estão fazendo faculdade, você pode trabalhar no campus da universidade, por exemplo, na biblioteca, na cafeteria, trabalho administrativo, escritório de admissão é bem comum também, no período de 20 horas durante o seu ano letivo, para não atrapalhar os estudos. Mas durante as férias de verão, né, que é esse período mais ou menos de
junho, julho, você poderia trabalhar 40 horas semanais, full time, que a gente chama aqui. E depois disso, os estudantes de alguns cursos, né, estamos falando aí de pessoas de curso superior, eles teriam a oportunidade de conseguir um OPT, que é uma permissão de trabalho, né, em português OPT, que te deixaria no país por mais um ano para se expor ao mercado de trabalho, aprender mais sobre essa área que você estudou, e você poderia trabalhar por um ano. Nos cursos, por exemplo, de STEM, novamente, aí a gente falando dessas áreas que são valorizadas nos Estados Unidos, esse estudante ele teria a oportunidade de prorrogar essa estada no país ainda mais. Maravilha. E para quem tem o desejo de empreender e investir nos Estados Unidos, qual conselho você dá? É preciso também ter um valor mínimo para isso? Se a gente estiver falando do EB5, né, que é o visto de investidor, como é conhecido no Brasil, nós estamos falando de no mínimo $800 mil se as pessoas estiverem investindo em uma área de emprego prioritário. Mas é bom dizer que também existem outras espécies de vistos para pessoas que querem investir nos Estados Unidos, por exemplo, E2, que é baseado em tratados dos Estados Unidos com outros países. O Brasil ele não tem nenhum tratado nesse sentido ainda, mas brasileiros com dupla nacionalidade de países que têm esses tratados, eles conseguem se encaixar. E aí a vantagem desse visto específico é que ele não tem um valor tão alto, ele não tem um valor determinado como no EB5. Fora isso, até nos vistos, por exemplo, como quando a gente fala do EB2NW, a pessoa pode abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos. Então, existem possibilidades diversas, além do EB5, para pessoas que querem investir aqui, sim. Legal. E uma vez que eu tenha, por exemplo, conseguido uma oportunidade de trabalho aí nos Estados Unidos, quanto tempo demora para conseguir o Green Card? Depende de como você vai vir, como a empresa vai te patrocinar, né? Como eu falei, existem vistos temporários ou permanentes. Pode ser que a empresa já te patrocine com o Green Card, que é a residência, né? Então, você já viria com o Green Card. Mas, comumente, temos empresas patrocinando o EB1, no qual ele tem duração de até 6 anos. Pessoas na área de tecnologia, por exemplo, são muito beneficiadas com esse tipo de visto. Eles trabalham geralmente até 6 anos, né? A empresa patrocina, aí faz uma renovação de visto, aí antes de vencer, eles fazem um EB3, que é outra categoria de visto que te permitiria conseguir aí um Green Card e ficar nos Estados Unidos. Então, o tempo é o tempo entre a empresa de decidir te patrocinar e você fazer o processo e receber esse Green Card. Boa. E para pessoas agora que querem investir, novamente uma outra pergunta, existe incentivo do governo americano para as pessoas que querem abrir uma startup nos Estados Unidos, por exemplo? Existe sim, além desses tipos de vistos, né, que eu mencionei, que já é uma facilidade do governo, nós também precisamos verificar as leis estaduais. Os próprios estados também têm incentivos para as pessoas, programas de aceleração, investimento, aulas. Então, até dependendo do estado que você for, você pode conseguir benefícios do governo estadual também. Então, sim, existe esse interesse no mercado internacional e no investimento de capital estrangeiro aqui no país. Em retorno, os Estados Unidos, né, te dariam essa oportunidade de ter um visto, de ter um green card e de ter algumas facilidades no país. Perfeito. Dá tempo para mais uma pergunta, gente? Então, vamos lá. Thalita, você que está aí nos Estados Unidos e tal, como está o clima, né? Então, o clima indiano aí tem muitos imigrantes. Como o trabalho dos imigrantes impacta a economia aí nos Estados Unidos? Bom, temos um clima, na verdade, de terror propagado pelas redes sociais, digamos assim, para certas categorias de imigrantes. Estamos falando aí de imigrantes, sim, indocumentados, e estamos falando de pessoas na categoria humanitária. Nós temos esse problema, alguns direitos estão sendo violados, sim, pessoas estão sendo presas, é verdade. Aqui em Indiana, especificamente na região que eu moro, a gente não tem um perfil de imigrante que eles estão procurando. Acho que essa seria a maneira mais
melhor de se descrever isso, né? Eles estão fazendo um racial profiling, né, que a gente chama, que é baseado na aparência das pessoas. Eles estão indo para áreas que conhecidamente temos mais latinos, principalmente imigrante latino, que está sendo o alvo nesse momento. E a gente está vendo algumas violações de direitos sendo aplicadas, mas ao mesmo tempo nós temos os advogados, principalmente de ONGs, brigando na justiça, digamos assim, né, com ações de inconstitucionalidade e tentando reverter esse quadro. Perfeito. Ainda agora sobre carreira também, quais áreas você, uma pessoa que está agora querendo escolher uma carreira, quais áreas você sugere, né, que pode ser de mais fácil acesso nos Estados Unidos, uma vez que os Estados Unidos precisa também da mão de obra imigrante? Definitivamente a área de inteligência artificial, né? Na primeira semana do governo Trump, a gente já teve aí a assinatura de uma ordem executiva nesse sentido, no qual ele menciona que os Estados Unidos, ele quer ser líder mundial em inteligência artificial e quer que tire as barreiras que impeçam esse desejo dos Estados Unidos em concretizar esse plano. Então, aos profissionais que estão se dedicando a essa área de inteligência artificial, pode ser um bom momento de vir trabalhar aqui nos Estados Unidos. Boa. Eu já trouxe aqui algumas dicas, né, para quem pensa um dia em ter uma carreira internacional, mas você como uma advogada, especialista em imigração aí nos Estados Unidos, tem algo a dizer também? Alguma dica, alguma sugestão? Definitivamente aperfeiçoar o inglês, se o seu plano é carreira. Depois fazer um plano imigratório e financeiro, também que você mencionou, mas com a ajuda de profissionais que moram aqui, melhor ainda. Hoje em dia já tem muitos brasileiros que moram aqui, que estudaram aqui, que conhecem o mercado americano e podem te dar uma visão dos dois países e ajudar você nesse planejamento. A questão do networking é importante para te abrir os caminhos e ficar de olho nos sites das universidades, ONGs, até como você mencionou, existem muitas oportunidades para estrangeiros, para brasileiros, bolsas de estudos destinadas a brasileiros, convênio do Brasil ou de associações e ONGs brasileiras com universidades americanas. Então, definitivamente, começar essa pesquisa é importante para quem deseja ter uma carreira aqui. Maravilha, Thalita. Muito obrigada pela participação. Tem uma pergunta no chat para a Thalita. Peraí, um minutinho, Thalita, não sai daqui não. Vamos lá, venha, aqui. Pedro. Thalita, tem uma pergunta no chat aqui para você, da Kélia. Ela trabalha com comunicação e tá para casar com um americano. O que ela pode fazer para facilitar essa transição de carreira dela na área da comunicação para os Estados Unidos? Como que ela pode começar? Se tem algum visto diferente? Que tipo de empresa que contrata? Bom, se ela vai casar com um americano, ela já vem com green card, né? Depende muito se esse casamento vai ser feito no Brasil ou nos Estados Unidos. Então, ela já viria com um green card como esposa ou noiva de americano. Isso abre muito mais oportunidades para ela. Na área de comunicação, você deve, essa dica novamente, aperfeiçoar o inglês, né? Porque você vai estar trabalhando com o idioma, mas entrar em contato com a universidade, fazer esse planejamento da sua carreira bem antes de você chegar no país é interessante. As universidades americanas, elas têm escritórios de admissão que já estão lá para responder dúvidas de possíveis estudantes. Então, não tenha medo de entrar no site, de entrar em contato, de mandar um e-mail para o diretor de admissão, contando um pouco do seu background e perguntando como entrar nessa universidade. Eles vão estar lá para te responder e isso é super comum aqui nos Estados Unidos. Inclusive, você pode visitar as universidades, marcar um horário, eles te apresentam tudo e você pode fazer isso com todas. Boa. É isso, acho que é isso. É isso, Pedro. Thalita, novamente, muito obrigada pela participação. Sucesso aí nos Estados Unidos. Quero agradecer ao Pedro, à Exame, ao Sampou pela oportunidade de falar aqui na live Carreira em Foco. E antes de terminar, Pedro, só um adendo, porque a gente está com um projeto muito especial aqui na Exame, chamado Prêmio Exame Gestão de Pessoas, que é um prêmio voltado para empresas que têm boas práticas no RH. As inscrições começam dia 11. Eu vou ver se tem um jeito de deixar na live, senão... Na descrição do vídeo a gente coloca depois. Maravilha. Vai ter informações também no nosso site e vai ser muito bom contar com a participação de vocês.
Bom, minha participação, então, fico por aqui. Pedro, muito obrigado, obrigada. Laiane, foi ótimo. Queria agradecer vocês pela audiência e segunda-feira a gente está de volta com mais uma edição do Carreira em Foco. E por hoje é só. Muito obrigado, agradecer a Laiane pela disponibilidade do tempo dela, um conteúdo gratuito, exclusivo aqui para vocês. Ela trabalha aqui no Exame, saiu lá da redação, veio aqui disseminar esse conhecimento gratuitamente para vocês. Então, muito obrigado, Laiane, muito obrigado a vocês e até segunda-feira. Tchau, tchau.